esse bispo africano foi fazer uma viagem até Roma, é a primeira vez que encontrava-se com o Papa. E nessa viagem pôde conversar com o Papa Pio XII na época, e ele perguntou, já que tinha confiança, assim, naquela breve conversa com ele, perguntou: Santo Padre, eu queria tirar uma dúvida, o senhor consegue dormir bem à noite? E ele falou: acho que sim, não, porque desde que eu era criança, a minha mãe ensinava que nós dormíssemos e rezássemos uma Ave Maria pelo sono do Papa. E eu queria saber se de fato estava funcionando essa minha oração, né? Pensar todos os cristãos no mundo inteiro que têm esse desejo de rezar, colocar nas suas intenções de oração o Romano Pontífice. Deus quis assim quando pediu que isso acontecesse ao escolher Pedro. Quando olhou Pedro a primeira vez, naquele momento em que André levou ele, lhe disse essas palavras: tu és Pedro, desde agora em diante te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Está lá no Evangelho de São João. E ao longo da permanência de Cristo aqui na Terra, foi confirmando de uma forma ou de outra aquela escolha, que tivesse um que fosse o chefe dos apóstolos, não por seu mérito próprio, mas que na organização dessa estrutura que Deus queria que tivesse, que uma pessoa estivesse à frente. Em um momento, nós lembramos da cena, essa já é contada com detalhe em São Mateus, no capítulo 16, aparece Cristo que pergunta aos apóstolos, está lá no meio da vida pública, no momento em que já tinha feito muitos milagres. Jesus pergunta para os apóstolos: que dizem as pessoas que eu sou? Quem é o Filho do Homem? Falando dele mesmo. E os apóstolos respondem de modo fácil, falar o que os outros falam. Responderam-lhes: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí vem a pergunta seguinte, que nós lembramos. Jesus então pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? O que os outros estão falando de mim é fácil. Agora, e vocês agora? Agora a pergunta com comprometimento. Eu gosto de pensar que naquele momento se produz uma espécie de silêncio, né? Um silêncio de ninguém quiser responder, porque vai se comprometer com a resposta. E Pedro, que não aguenta muito silêncio, vai lá e um pouco impulsivo, a gente sabe pelo Evangelho que muitas vezes foi assim, e responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Algumas vezes a impulsividade de Pedro leva a tomar uma decisão totalmente errada, mas dessa vez bola dentro, né? Reconheceu Cristo como o próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus lhe elogia: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Olha, já está falando de algo que tem uma união com Deus, o Pedro, porque meu Pai que está no céu te revela coisas. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, nós aqui no português, em outros idiomas também, Pedro, pedra, fica fácil de entender. Cristo chama Cefas, né, que é a tradução que usa no grego. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso a imagem na iconografia cristã desde as origens coloca Pedro com umas chaves na mão, né? Nesse momento eu nunca me esqueço, quando foram fazer uma peregrinação, alguns asiáticos em Roma, quando eu estava morando lá, viam gente de vários países da Ásia onde não havia nenhuma prática cristã, muitos países onde não tem nenhum conhecimento, nem sequer quem é Jesus Cristo, né? E um grupo que tinha vindo do Cazaquistão,
para estudar o cristianismo, aprender o que é o cristianismo. Muitos se convertiam depois, né, porque conheciam mais. Mas naquele primeiro momento em que foram visitar a Basílica de São Pedro, conhecendo nessa temporada que iam ficar de estudo, viram que tem na entrada uma estátua que tem lá, que é a estátua de São Pedro com as chaves, e a outra estátua que é o São Paulo com a espada, que é a imagem de como ele morreu mártir. E aí, depois de visitar tudo, eles ficaram impressionados com aquelas estátuas e quiseram perguntar para o guia que eles levavam: olha, perdão uma pergunta, mas quem que é esse guerreiro e esse porteiro que estão aqui na frente? Né? Porque na imagem deles, se o cara está com a espada, é um guerreiro, né? Aí, porteiro com a chave, né? Falaram: não, esse cara não é porteiro e esse cara também não é guerreiro, porque São Paulo morreu com a espada, mas não usou a espada. E o São Pedro é a chave, essa imagem que nós lembramos aqui do Evangelho. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Veja nessas palavras: eu edificarei, e não você vai edificar Pedro. Ou seja, não é pela própria capacidade de Pedro, é Deus que quis assim. Edificarei a minha igreja, eu, Jesus, e não pelo seu mérito, mas eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa imagem é muito utilizada na iconografia antiga, de se imaginar que havia uma espécie de alçapão, e nesse alçapão, quando se abrisse, se caía no inferno. Então, a igreja construída em cima de um alçapão fecha ele, impede que as portas do inferno possam abrir e que pessoas precipitem no inferno. Então, as portas do inferno tentam abrir para poder levar a condenação às almas, mas não consegue, porque está construída uma igreja em cima que fecha aquelas portas do inferno. Essa é a imagem que Cristo utiliza. As portas do inferno não prevalecerão, nesse sentido, né? Que as pessoas não serão condenadas, porque terão a salvação, que é de Deus, através do instrumento humano que Deus escolheu. Não é Deus que faz sozinho. Ele poderia fazer sozinho, mas quis contar com um instrumento, e escolheu Pedro naquele momento. Conto tudo isso porque dia 22, que é o dia da Cátedra de São Pedro, é um dia que se lembra de rezar, especialmente, colocar nas orações dos cristãos do mundo inteiro. Tem um apelo especial este ano, porque agora mesmo, não sei se você sabe, mas o Papa está internado, doente, e como é bom que nós temos essa unidade de oração para aquele que Deus escolheu para levar a igreja adiante. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, mostrando que a escolha é divina e não mérito próprio. Nesse sentido, eu gosto, e eu queria gastar agora um pouco mais de tempo, numa outra passagem do Evangelho que mostra essa união que Deus quer que tenha com Pedro, e através dessa união vem as graças que Deus quer dar para todos e para toda a humanidade, não por mérito de Pedro, mas porque Deus escolheu. E a passagem que vai nos ajudar para isso, já dou agora um salto e vamos nos deter mais nela até o final da nossa meditação, é a passagem da pesca milagrosa, a última pesca milagrosa, quando Cristo ressuscitado começa a aparecer aos poucos para os apóstolos. Lembramos que aparece então para um grupo de apóstolos, para outro, para os discípulos de Emaús, e há esse momento em que São Pedro decide ir pescar. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E paramos aqui a cena. Está então nesse momento em que Cristo não tinha subido aos céus ainda, aparecia aos poucos aos apóstolos, e nesse ínterim em que não havia nenhuma aparição, o que faziam?
E aí Pedro decidiu, eu vou pescar, é algo que ele sabia fazer, um passatempo, mas também dava o sustento, era um modo de tirar o alimento, então, para que pudesse continuar nessa espera, e o que Cristo queria dos apóstolos. E Simão Pedro foi pescar. E lembramos, eram 12 apóstolos. Judas, tristemente, tinha se condenado. Então tinha 11. E o elenco que São João coloca de propósito para nos ajudar estavam juntos Simão Pedro, Tomé, já são 2, Natanael, 3, os filhos de Zebedeu, que sabemos que é Tiago e João, aí deu 5, e outros 2, 7. Se a gente desconta então o Judas para dar 11, faltavam 4. Onde estão os outros 4? Que a gente nem sabe o nome. Talvez, por delicadeza, o São João quis de propósito colocar outros 2 discípulos, a gente ficar confuso, não saber quem que era. Porque se ele colocasse o nome de todo mundo, ele sabia, eu sei que era esse aqui, que esse não estava. Né? Então ele não colocou. E assim ficou em aberto. A gente não sabe quem eram. Aqueles 4 que não estavam presentes, não acompanharam Pedro. Disse-lhe Simão, vou pescar. Responderam eles, esse grupo, nós também vamos contigo. Está com Pedro, vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. A história se repete daquele momento que houve a pesca, a tentativa com São Pedro e não conseguiram, e agora, novamente. Aquela primeira foi no começo da vida pública e Cristo aparece. Agora, Cristo tinha ressuscitado, mas não estava com eles, e passa uma noite e não pescam. E eis que amanhece, e alguém da praia, que eles não sabiam quem era, grita, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Natural, você vinha sempre pescadores, e talvez algum futuro comprador já quer saber, olha, tem alguma coisa? Alguém vai lá em Jurujuba, quer conseguir então pescar alguma coisa lá, o pescador, tem alguma coisa aí, já pescou e tal, né? E eles gritaram de longe, e dava para se escutar, não. E aquela pessoa da margem lhes grita, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. E eles acreditam, né? Porque talvez via de longe aquela pessoa da praia conseguia ter alguma informação privilegiada. O fato é que acreditaram, não custa nada, estamos aqui, então vamos jogar mais uma vez. E apanharam uma quantidade enorme de peixes. É o que conta o Evangelho. Lançaram lá e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava, o Evangelho de São João dá a ideia de que é o próprio São João, que por humildade não quer se chamar com o seu nome, e fala aquele discípulo que Jesus amava. Então, imaginamos que é São João. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele percebe, olha, pescamos muito peixe, já vi essa história acontecer, então é Jesus. E Pedro, então, pula da barca, é impossível, né? Ele já pula, já vai lá. Ele falou, eu acredito, já pulou e foi nadando e encontrou-se primeiro com Jesus. Foi o primeiro a encontrar-se com Jesus. E os outros da barca foram aos poucos chegando com os peixes. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois estavam longe, senão cerca de 200 côvados, uma distância próxima. Ao saltarem da terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Jesus já tinha lá, mas quis mais da pesca deles. E tiveram aquele churrasco de peixe gostoso lá com Cristo, né? E ficaram todo aquele tempo com Ele. E eu gosto de imaginar, aqueles 4 que não foram, depois eles contaram, a gente esteve lá, fomos pescar, e apareceu Jesus, e a gente comeu, e o peixe estava bom, olha só, e a gente pegou e tal. E os 4, por que eu não fui naquela pesca, né? Putz, por que eu não fui? Pedro chamou, eu falei, pescar, não vou, não. E por que eu não estava com Pedro? Onde está Pedro, está Cristo.
né? Mas não por mérito, repito, de Pedro, mas porque Cristo o escolheu, né? Sabemos, pela escolha, e Cristo então capacita Pedro, mas Pedro é humano, e essa passagem continua reforçando esse lado humano de Pedro. O que aconteceu? Logo depois daquele momento tão maravilhoso com Jesus, acontece um diálogo de Jesus com Pedro. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E São Pedro, que queria mesmo amar Cristo, tinha um desejo de segui-lo, quando vê que é Jesus, São João avisa, ele pula e vai nadando e de fato encontra-se primeiro com Jesus. Então ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então lhe diz: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez Jesus: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente Jesus disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Até que vem uma terceira pergunta, e Pedro se lembra que ele negou Cristo 3 vezes. O Pedro teve um pecado grande de negar Cristo. Ele que tinha dito: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E aconteceu que abandonou. Quem ficou lá do lado foi só São João. Quase que tem o mesmo destino de Judas, o Pedro. Mas ele pediu perdão, voltou atrás. E que bom, né? Que voltou atrás, pediu perdão. E quando lhe pergunta, então, pela terceira vez, fica fácil de Pedro lembrar-se das suas 3 negações na paixão de Jesus, que deixou Jesus abandonado e até negou 3 vezes. Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu umas palavras de Pedro que são maravilhosas, que a gente pode guardar no nosso coração, porque tem que ser nossas também, que a gente diga a mesma coisa. Olha que Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Olha, o Senhor sabe tudo, sabe também que eu neguei, mas que eu pedi perdão, eu estou aqui, quero fazer as coisas, mas sou fraco. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E é o momento em que Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. A tradição, ao olhar essa passagem, ele fala de cordeiros nos 2 momentos iniciais e agora fala de ovelhas. Os cordeiros reforçam a ideia de que ele é o chefe dos apóstolos. Os apóstolos apacentam os meus cordeiros. Mas esse momento final fala ovelhas. Aí ele está falando de todos os cristãos. Aí já expande. Agora, você agora reconhecendo que é fraco e é com a minha força que você vai levar adiante, apacenta as minhas ovelhas. Agora é toda a igreja. Sabemos a graça que Deus dá para o Papa é nas questões de fé e de moral, não questões discutíveis, né? Se perguntar para o Papa Francisco se quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo, ele pode querer dizer que vai ser a Argentina de novo, mas não pode ser não, né? Que eu primeiro prefiro, já ganhou demais a Argentina, né? Senão a gente vai ficar, né? Questão de fé e de moral não são coisas discutíveis, são questões de o que eu devo fazer para chegar ao céu e que coisas eu devo acreditar. Essas são as de fé e moral que têm o sustento. Mesmo que um Papa, ao longo da história, e houve mesmo, um Papa não dê bom exemplo. E ao longo da história até animo que se estude muito a história da Igreja, porque há muitos exemplos, infelizmente, de alguns que não deram bom exemplo, mas não mudaram aquilo que se devia acreditar ou fazer. E às vezes, aí se vê a providência divina, quando estavam a ponto de querer talvez mudar, morreram antes, né? Impressionante, Deus foi ajudando para que o Papa mantivesse o mesmo ensinamento, embora talvez a sua história de vida não fosse o exemplo. Mas o que Deus espera de nós? Que nós rezemos para que o Papa tenha um bom exemplo dele, que seja santo, que esteja muito unido a Deus. É essa a razão dessa lembrança da Cátedra de São Pedro.
No dia da Cátedra de São Pedro, dia 22, é um dia que se celebra em São Pedro de modo especial. Há essa imagem de Pedro na frente, com as chaves, tem uma cópia dela dentro da igreja, um pouco menor, e o Papa Pedro, né, nessa imagem, numa estátua, está sentado numa cátedra, ele que governa a igreja. E a devoção das pessoas de passarem perto dessa estátua e rezarem pelo Papa, e encostariam ali algum objeto de devoção, e essa imagem fica adornada com as vestes, para se lembrar que é hoje o dia da cátedra, né? É bonito ir nesse dia e diante dessa cátedra para rezar melhor, né? Sabemos, é só uma imagem, mas é um jeito da gente rezar melhor e se ver então nessa imagem quanto Deus espera que a gente reze pelo Papa, seja ele quem for. A passagem continua, e a gente vai terminando, mas continua com essa proposta aqui de Jesus. Em verdade te digo, dizia para Pedro, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, indicava Jesus o gênero da morte, o que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. E Pedro foi acompanhando Jesus, porque queria agora os dois estarem em particular. Tudo isso aqui foi público e os outros apóstolos escutaram. E aqui a gente tem até um relato que São João nos coloca. Mas no momento Jesus pediu para falar com Pedro em particular: segue-me. E Pedro foi caminhando junto com Jesus, mas ele ficou um pouco sem jeito. Falou: mas eu vou conversar com Jesus a sós, mas eu não mereço. São João está aqui, o João está aqui, e ele merece mais, porque ele não fugiu da cruz. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, o São João, aquele que estivera reclinado sobre o peito durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Jesus, e este, que será dele? O Senhor me convidou para ser o chefe dos apóstolos, para apresentar cordeiros, ovelhas, mas que será dele? Ele merece mais, né? Quase que até falando, ele merece mais do que eu. Mas Jesus confirma Pedro. Vendo, Jesus respondeu: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Não, vem você aqui, deixa ele ir. E até com as palavras misteriosas: que te importa se eu quero que ele fique até que eu te venha? E o São João foi o mais longevo dos apóstolos. Era natural de muitos pensarem: olha, Jesus falou isso e aí São João viveu muito, né? Quase que ia dizer que ele ia quase ter vida eterna, porque aqui, até que eu venha, né? Mas teve um momento que morreu também São João. Simplesmente Jesus, nesse momento, falava da importância: agora você me segue, né? E o João terá o seu caminho diferente. É bonito ver que na história da igreja, quando falece o São João, mais ou menos cerca do ano 100, já tinha passado vários papas pela cátedra em Roma. Pedro morreu no ano 64, mártir. Depois vem Lino, Cleto, Clemente. Quando o Papa Clemente morre mártir, é mais ou menos quando está morrendo São João. Olha como São João, né? Viveu ainda 4 papas, ele pegou, né? Cerca do ano 100. E o Papa Clemente escreve uma carta, a carta de Clemente aos Coríntios, uma carta que escreve àqueles que tinham merecido a pregação de São Paulo. Ele escreve uma carta àqueles daquela cidade. São João ainda era vivo e ele se submete ao ensinamento do Papa Clemente. Isso é muito bonito de ver. O Papa Clemente, que nem sequer conheceu pessoalmente Jesus, era o Papa escolhido na época, e São João ainda era vivo. E a carta aos Coríntios é justamente no lugar próximo de onde vivia São João. Você imagina que é onde vivia São João? São João podia pensar: quem que é esse Clemente que manda? Eu conheci Jesus, eu não conhecia não esse moleque, né? Então, né? Mas não houve isso. O que houve foi, de fato,
essa submissão àquele escrito do Papa Clemente, que era quem fazia às vezes na época, no lugar de São Pedro. É assim que Deus quis, é assim que vamos seguindo, amparando Pedro para que seja esse exemplo da fé, e depois com seu ensinamento se chega a tantas outras pessoas. Quando São Pedro morre em Marte, há esse episódio que aqueles que vão ao Nível vão ter a ocasião de conhecer, a igreja do Quo Vadis. Quo Vadis quer dizer, para onde vais? Uma igreja pequena que está na saída sul da cidade de Roma, começo da Via Ápia, uma das vias expressas, podemos dizer assim, mais conhecidas da Roma Antiga. E a história é conhecida porque quando houve a perseguição em Jerusalém, Pedro ainda estava lá, exatamente porque corria risco de vida, ele foge e vai para Antioquia, uma cidade ao norte. E Antioquia cresce muito o número dos cristãos com a presença de Pedro naquele momento lá. É o primeiro local onde os cristãos são chamados assim, cristãos. Mas não tardou que houve também muita perseguição contra os cristãos em Antioquia. Judeus de Jerusalém levaram a animosidade a Antioquia e há uma perseguição muito grande. E aconselhado, Pedro então foge de lá e agora vai para Roma, sede do Império, né? E aí, em Roma, um lugar de referência, é onde pode levar a mensagem da igreja para tantos lugares. E foi assim que aconteceu. E é mais ou menos a época em que também chega São Paulo, em Roma. E aí cresce muito, no centro do Império, cresce muito o cristianismo. Deus quis assim, de modo impensado pelos apóstolos, mas as perseguições vão fazendo com que cresça até mais cristãos. E até espalham os apóstolos para poder, então, crescer mais ainda. Mas naquela perseguição que aumenta em Roma, São Pedro decide novamente fugir. Ele já tinha fugido de Jerusalém, de Antioquia, já estava especialista, né? Então, e aí, saindo pela Via Ápia, onde está essa igrejinha que no Nível vão poder conhecer, São Pedro tem uma visão. Vê Cristo entrando na cidade e ele fugindo. E ele pergunta: qual vades, Domine? Em latim: para onde vais? Para onde o senhor vai? E a resposta de Cristo: eu vou entrar em Roma para morrer no seu lugar, de novo. Não precisa dizer que Pedro ficou muito tocado com aquela visão, e ele pega e dá meia volta e entra na cidade, né? E passado alguns dias ele é preso mesmo e morre em Marte. Na sua execução é conhecida, ele ia ser condenado, crucificado como Cristo. E ele pede para os algozes, ele não merece morrer como Cristo. E ele é crucificado de cabeça para baixo, né? Então, é a diferença. Ele pede assim, de algo diferente, que eu não mereço ser desse jeito. O mestre, não mereço ser igual ao mestre. E assim morre Pedro. E aí se elege um novo Papa, e assim vem o Lino, Cleto, Clemente, que nós conhecemos. Deus quis assim, e a fidelidade do Papa morrendo em Roma deu esse recado que Deus queria que os outros papas ficassem naquela cidade. E assim vai, sempre que é eleito, fica em Roma. É o bispo de Roma, na verdade, o chefe dos apóstolos. São José Maria, para terminarmos, tinha uma oração que ele gostava de fazer todos os dias, para rezar pelo Papa, pedir a intercessão. Pode ser a nossa oração também. Ele rezava em latim, eu vou dar aqui a tradução, que é muito bonita. Ele dizia: o Senhor o conserve, o Senhor o vivifique, o faça santo na terra, e não o deixe nas mãos dos seus inimigos. Essa última frase, não deixe nas mãos dos seus inimigos, é muito emblemática, porque se o demônio vai colocar tentação, vai colocar especialmente em quem está à frente, porque sabe, se cai quem está à frente, escandaliza um monte de outros que estão ao redor.
Por isso a nossa oração, para que seja santo o Papa, seja esse instrumento vivo, que Deus quis assim, de comunicar a vontade de Deus para nós aqui na Terra. Vamos rezar então pelo Papa, e talvez nesse sentido, que o torne santo aqui na Terra e não o deixe nas mãos dos seus inimigos. Maria, a senhora que estava junto, conheceu Pedro e talvez conheceu o outro Papa, não sabemos se conheceu algum outro, mas com certeza, sabendo que é da vontade de Jesus que tivesse um Papa, também intercede para que continue seu pontificado, levando a mensagem de Cristo, do seu Filho Jesus, a tantos lugares. Pedimos ajuda para que nós possamos amparar cada vez mais o Papa, que não o entregue nas mãos dos inimigos, mas o proteja e o faça santo. Assim seja.